Fala galera, beleza? Time Bem Virar na área, eu sou o Sérgio Carvalho e estamos aqui para mais um bate-papo especial. Hoje falando sobre comunicação e oratória. E nós teremos aqui como convidado especial o professor especialista, o grande mestre, aí vocês já sabem quem, Reinaldo Polito, um dos grandes especialistas que vai conversar um pouco com a gente sobre oratória e comunicação, inclusive neste momento que nós estamos vivendo aí desta crise. Então, pessoal, com certeza vai trazer aí insights muito interessantes e importantes para todos vocês. Claro, o professor Polito é um grande especialista, tem várias obras, inclusive aqui pela casa, pela Bem Virar, então falando aí obras para falar de improviso, obras falando como falar corretamente sem inibições, como vencer o medo de falar. Então, com certeza, ele vai ter aí dicas preciosas e, claro, você pode compartilhar as suas dúvidas, as suas perguntas aqui nos comentários e a gente vai conversando com o professor e esclarecendo essas dúvidas. Beleza? Deixa eu dar uma olhada se o professor já está online para começar o nosso bate-papo. Ele já está aqui sim. Começar essa conversa que com certeza vai trazer aí bons insights. Opa, olha o professor chegando aí. Professor Polito, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que vai, Sérgio? Muito bem, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui nesse bate-papo. Muito obrigado mesmo. Prazer. Professor Polito, vou pedir para que brevemente o professor se apresente, porque com certeza um dos maiores especialistas do país, todo mundo já conhece o senhor, mas fique à vontade para se apresentar. Bom, eu quero falar principalmente como autor da Bem Virar. Bem Virar que, nas sequências da Saraiva, que hoje é esse selo tão importante no mercado editorial brasileiro. O meu primeiro livro pela editora foi publicado em 1986. Então dá para ver como é que... E como eu entreguei os originais em 1985, olha quanto tempo que já caminhou. Então o primeiro livro foi o Como Falar Corretamente Sem Inibições. Esse livro fez um sucesso extraordinário, ficou 3 anos e meio nas listas dos mais vendidos. E nas livrarias Saraivas, nas redes Saraivas, durante mais de um ano, ele ficou em primeiro lugar entre os livros de não ficção como o mais vendido. Então, é um livro que fez muito sucesso. Ele foi publicado em vários países, inclusive na Rússia, fazendo bastante sucesso na Rússia, Portugal e todos os países de língua espanhola. E de lá para cá, eu continuei publicando as minhas obras. Hoje eu tenho 31 livros publicados, todos eles sobre a arte de falar em público. Sou professor de oratória há 44 anos, fazendo isso de manhã, à tarde e à noite. Eu começo a dar aula normalmente às 8h30 da manhã, saio da minha escola às 11 da noite, nos sábados pela manhã e nos sábados à tarde também. Então, minha vida inteira dedicada à arte de falar em público. Só nesse momento não, porque eu estou confinado aqui, não é, Sérgio? Com certeza, professor. E olha só o tamanho da experiência. E o professor, dando todas essas aulas, ainda tem essa voz de locutor aí perfeita. Então, com certeza, a gente tem muito para aprender com o professor. Professor, vamos lá, vamos começar a nossa conversa. E aí eu começo com uma pergunta simples. Vamos antecipar aqui um pouco alguns conceitos antes do assunto principal. Professor, qual é a importância da oratória, de uma boa... Deu uma truncada, Sérgio. Seria, por favor, se você pudesse repetir a questão. Nas relações profissionais, nas relações de trabalho, no ambiente ali corporativo de cada um. A gente sabe que hoje a gente tem uma certa dificuldade aí por causa de toda essa situação, que cada um está em casa, mas peraí, eu acho que está carregando aqui o do professor, acho que a conexão deu um pequeno probleminha. Vamos aguardar, ver se a conexão normaliza. Ô, Atenção. professor, você voltou. Eu voltei. Você poderia repetir, por favor?
Você Vamos falou lá. começar com uma questão, não sei se era simples ou se era importante. Vamos lá. A pergunta, ela é profunda. A importância da oratória nas relações profissionais. Sim, ok. Bom, eu gostaria até de voltar uns 2 passos antes de entrar na vida profissional. Vamos começar já no jovem que está fazendo curso superior, fazendo a sua faculdade. Veja, na faculdade já começa a importância para ele na comunicação. Porque o jovem, durante a faculdade, ele tem que fazer apresentações de trabalhos escolares, ele tem que defender as suas ideias. No final do curso, ele tem que fazer o famoso TCC. Por sinal, a Bem Virá tem um livro maravilhoso sobre TCC, que é da Raquel. É um livro espetacular, super dicas para um TCC nota 10. Vale a pena quem está se preparando para fazer um TCC, tem que ler esse livro. E se ele não se sair bem nessa apresentação final, isso poderá ter problema na nota de avaliação também. Aí ele vai para o mercado de trabalho, concluiu o curso superior. Opa, resolvido o problema, aí é que começa o problema, Sérgio. Porque ele vai ter que participar de entrevistas, vai ter que participar de dinâmicas de grupo. E quando ele participa dessas entrevistas, dessas dinâmicas de grupo, ele vai concorrer com profissionais ou com candidatos que tenham mais ou menos a sua formação. Tem lá o seu curso superior, geralmente na mesma área, ele fez um estágio aqui, um estágio ali, conhece 1 ou 2 línguas, teve uma experiência de fazer um curso fora rapidamente, lá geralmente vai mais passear do que fazer curso, não é, Sérgio? Mas foi lá para fora. Então ele vai concorrer com as pessoas que têm mais ou menos a mesma qualificação. Onde é que está a diferença de um candidato ou de outro? Geralmente na comunicação. Aquele que for mais articulado, aquele que for mais comunicativo, aquele que for mais pronto, normalmente ele vai ter a preferência da empresa, porque a empresa sabe que nesse momento de concorrência, de grande conflito no mercado, é preciso ser muito ágil, é preciso ser muito rápido nos processos de negociação, nas mesas de reuniões, na venda dos produtos. Tudo isso requer a comunicação. Então, aquele que for mais comunicativo vai para a empresa. Resolvido o problema? Não. Porque aí é que começa o grande embate. Vamos pegar uma profissão que exemplifica bem o que eu estou dizendo. A engenharia, Sérgio. O engenheiro, normalmente, dos profissionais que saem da faculdade, é aquele que tem melhor preparo. Ele conhece bem matemática, lógica, essa lógica de raciocínio, e por causa desse preparo, ele consegue crescer rapidamente na hierarquia da empresa, especialmente no mercado financeiro. Se você olhar na cúpula do mercado financeiro, mais de 90% vem da área de engenharia. E ele vai desenvolvendo seu trabalho, usando todos os conhecimentos técnicos. Só que depois que ele passa da supervisão, da gerência, chegando na diretoria, o que ele menos vai utilizar é o conhecimento técnico. Porque, como eu disse há pouco, aí ele precisa participar das reuniões, tem que abrir seminários, tem que motivar equipes, participar de processos de negociação. Ele vai depender muito mais da comunicação do que propriamente do conhecimento técnico. Portanto, o engenheiro que normalmente faz engenharia porque não gosta muito de falar, vai chegar num determinado estágio que, se ele não souber falar bem, ele vai ter um rebate no seu crescimento. Excelente, professor. Olha aí que importante, pessoal. As dicas do você tem ali, talvez ali, algum seminário, uma apresentação, e isso tudo já... Deu uma truncadinha, por favor, repita. Eu não consegui ouvir a sua pergunta. Falando um pouco do contexto do professor
professor explicou da importância da oratória, da comunicação desde a época da graduação, da faculdade e até na área profissional. E aí na área profissional o professor bem pontuou, pessoal, não é só a questão da apresentação num seminário, numa palestra, mas também a comunicação com a sua equipe. Se você chega ali numa área de liderança, você tem que motivar o time. Tudo isso é bem importante a gente ficar atento. E agora, professora, uma pergunta realmente interessante. Às vezes a pessoa fala bem, ela tem ali um conhecimento, mas na hora de numa reunião, por exemplo, com um diretor, com um vice-presidente, e aí ele sente a pressão de falar com essas pessoas que têm grandes cargos. O que o professor pode comentar, dar de dica para essas pessoas trabalharem essa possibilidade de comunicação sob pressão? O grande problema, ou um dos maiores problemas da comunicação é o receio, é o nervosismo, é o medo de falar em público, especialmente naquelas situações mais delicadas. Por exemplo, um gerente vai fazer uma apresentação numa reunião, está presente lá o vice-presidente, os diretores da empresa, às vezes até o presidente ou membros do conselho, e ele sente uma responsabilidade maior e por isso fica com medo. Ao ficar com medo, ele tem uma descarga de adrenalina. Porque o que acontece? Quando nós ficamos com medo, o organismo vai liberar a adrenalina. As glândulas suprarrenais liberam adrenalina para fortalecer os músculos e aumentar a pressão mais bem preparada, a pessoa pode se movimentar mais rapidamente para fugir daquele momento de perigo. Só que naquele instante em que ele precisa fazer a apresentação lá na reunião, ele tem a descarga de adrenalina, prepara o organismo para fugir, mas não dá para fugir, ele tem que permanecer e cumprir ali o seu papel, a sua tarefa. E como a adrenalina permanece um tempo maior no organismo, não é metabolizada, ela vai provocando essa disfunção toda. O coração bate mais forte, as pernas começam a tremer, as mãos a suar, acelera a fala, a voz fica enroscada na garganta, aqueles pensamentos brilhantes que ele preparou com tanta antecedência desaparecem naquele momento da apresentação. Esse é um problema. O que é que o profissional precisa fazer para se sair bem numa reunião da empresa, levando em conta esse nervosismo que acontece, que é mais ou menos natural nos profissionais? É preciso reduzir essa quantidade de adrenalina. Como é que o profissional vai reduzir a quantidade de adrenalina? Primeiro, precisa conhecer o assunto que vai expor com muita profundidade. Não adianta pegar um projeto, por exemplo, dar uma olhada rápida naquelas páginas e achar que está preparado. Ele fica inseguro. Então é preciso conhecer o projeto de ponta a ponta, saber todos os detalhes. Em cada momento da sua argumentação, ele já precisa observar que tipo de objeção, que tipo de resistência ele vai encontrar, já tem que se preparar antecipadamente para dar uma resposta àquela objeção, refutar aquela objeção. Ele não pode ser surpreendido com uma pergunta: nunca imaginei que o diretor fosse perguntar quanto é que nós teríamos de rentabilidade nesse projeto. Tem que saber antecipadamente. Tem que ensaiar bastante, tem que conhecer de ponta a ponta, de cor e salteado. Bom, aprendeu o que está dentro do projeto, que às vezes a própria pessoa... Olha, Sérgio, eu tenho uma experiência muito interessante. Preparo defesas de dissertação de mestrado, tese de doutorado, cátedra. E o candidato, quando vai me procurar, eu pergunto para ele, peço para ele fazer uma apresentação da sua tese, e ele fala 5 minutos e não tem mais o que dizer. E ele passou 2, 3 anos preparando aquele trabalho e não conhece o trabalho que tem ali. Então é preciso conhecer com profundidade o trabalho. E, depois de conhecer o trabalho, é preciso saber organizar. Então, o que acontece nesse candidato à defesa de dissertação da tese, ele normalmente não sabe como organizar a sua exposição. Vai diretamente ao ponto. Quando é o momento dele argumentar, ele vai para a conclusão da fala, começa novamente aquilo que já deveria ter ultrapassado. Então, é preciso saber como iniciar, preparar, desenvolver e concluir a sua apresentação. Ele tem que saber que no início, na vida profissional, por exemplo, as pessoas são interesseiras.
As pessoas querem vantagens. Qual deve ser o papel do profissional logo no início, Sérgio? Contar para esses gerentes, diretores, vice-presidente, o presidente, o conselho da empresa, qual é a vantagem, qual é o lucro, qual é o benefício que é o projeto. E aí tem um detalhe interessante. Saber que tipo de vantagem a empresa gostaria de ter. Porque não é o que ele pensa que seria uma vantagem. Por exemplo, vai apresentar um projeto diante de um grupo de diretores dinheiristas. Só querem saber em lucro, só querem saber em vantagem, só querem saber em rentabilidade. Ora, se ele chegar nessa reunião dizendo, olha, o nosso projeto é muito seguro, é com o pé no chão, ele vai nos dar muita tranquilidade, dá urticária. Essas pessoas ficam ansiosas, querem saber quanto é que vão ganhar. Então, numa situação como essa, é preciso mostrar, principalmente, qual é a rentabilidade, qual é o lucro, qual é a vantagem. Numa outra situação, pessoas mais conservadoras, pé no chão, não gostam de arriscar. Se ele começar a falar muito em rentabilidade, assusta. Tá? Vão rejeitar o projeto logo no início. Então, nesse caso, lógico que ele vai falar na rentabilidade, mas vai dar uma ênfase maior à segurança que a empresa vai ter com o desenvolvimento daquele projeto. Aí sim, ele vai oferecer a essas pessoas a vantagem que elas gostariam de obter. Então, nesse caso, ele vai ter atenção, ele vai ter o interesse das pessoas para que continuem ouvindo a exposição daquele projeto. Então, o início é importantíssimo. E aí a sequência é relativamente simples, porque se ele vai apresentar a solução de um problema, e geralmente pode verificar quando nós fazemos a apresentação de um projeto, esse projeto vai servir para solucionar um problema, ou vai abrir mercado, ou vai resolver problema de caixa, ou vai diversificar a produção, vai resolver um problema existente. Então tem que esclarecer muito bem qual é o problema existente. Porque conscientes de que existe aquele problema, quando ele apresentar a solução, essa solução vai ser muito mais bem compreendida. E aí, como eu disse no princípio, tem que se preparar para as objeções. E geralmente vem a objeção. Conselho de empresa, por exemplo, você deve saber disso, eles fazem curso para levantar objeções, para apresentar resistência. Por quê? Porque querem que aquele que está apresentando o projeto tenha muita certeza do que está dizendo. Então, quanto mais problemas eles levantarem, quanto mais resistências apresentarem, mais segurança eles vão ter depois na aprovação daquele projeto. Então, tem que se preparar antecipadamente, sabendo que tipo de objeção poderia aparecer. E no final, rapidamente pedir para que as pessoas reflitam ou ajam de acordo com a proposta que ele acabou de fazer. E tem uma questão importante. O pessoal da Bem-Virá sabe muito bem disso. Eu sou presidente do conselho da ONG Via de Acesso. Nós fazemos ali capacitação e inserção de jovens no mercado de trabalho. Nós capacitamos os jovens, nós conseguimos já no ano passado a chegar a um número excepcional, foram 500 mil jovens inseridos no mercado de trabalho lá com a nossa ONG. Então, o Valdir Scalabrin, que é um profissional extraordinário, que está à frente dessa ONG como superintendente geral. O que nós falamos para o jovem que nos procura é que ele precisa tomar muito cuidado com o comportamento dele, Sérgio. Porque ele vai ser admitido na empresa ou por competência, ou por potencial de crescimento, por potencial de competência, mas ele vai ser demitido pelo comportamento. Então é preciso tomar cuidado. Chegar na empresa, eu sei que nós estamos sendo ouvidos aqui por muitos jovens, chegar na empresa, saber que tem que respeitar a hierarquia, tem que saber que ter um pouquinho de paciência, não é chegar na empresa achando que já vai sentar na mesa do diretor, que o fato de entrar na empresa não significa que ele tenha concluído o seu trabalho de aprendizado, pelo contrário, aí é que ele vai ter que se dedicar muito. No momento que ele entra na empresa, ele tem um conhecimento um pouco mais amplo e um pouco mais abrangente. Mas a partir do instante que ele está desenvolvendo uma determinada função, ele precisa se especializar naquela função, fazer cursos complementares, fazer cursos de aprofundamento, para que ele possa conhecer cada vez mais daquele trabalho que está desenvolvendo. Então, tomando esses cuidados, o profissional pode garantir um crescimento muito mais tranquilo na sua carreira. Maravilhoso, professor. Que aula que nós estamos tendo aqui. Que aula, pessoal.
falar, o projeto que você vai apresentar é fundamental. E o professor ainda trouxe a dica aí de comece falando aquilo que o seu público-alvo, aquela pessoa que vai te ouvir ou aquelas pessoas que vão te ouvir, o que elas estão buscando. É importante saber quem vai te ouvir para você direcionar a sua fala. E claro, a questão do comportamento, porque isso faz parte, é um ganho muito interessante para você que está começando e também para você que já está no mercado. Isso é algo que a gente sempre deve observar. E agora, professor, vamos falar um pouco dessa situação que a gente... Antes de você fazer a pergunta, Sérgio, se você me permite, Claro. sobre esse assunto que nós acabamos de abordar, eu tenho um livro publicado na Bem-Virá, que é o livro Assim é que se fala, Como Organizar e Transmitir Ideias. Então, esse livro também já vendeu mais de 100 mil exemplares, ficou um ano nas listas dos mais vendidos do país e foi publicado com muito sucesso nos países de língua espanhola, pela editora Planeta lá fora, com o título de Como Hablar para Convencer. Então, esse livro, o Assim é que se fala, ele tem duas partes. A primeira parte, ele vai falar sobre as características dos ouvintes, como você adapta a mensagem de acordo com a característica do ouvinte, a faixa etária, o nível intelectual, o conhecimento que a pessoa tem. Como é que você deve se comportar para escolher um tema para a sua apresentação. Depois de escolhido esse tema, como é que você tem que organizar. E aí o livro vai dar todos os passos, como iniciar, preparar, desenvolver e concluir. O livro é acompanhado de exercícios de fixação, exercícios de avaliação e propostas de trabalho. E o livro tem também um áudio com uma aula que eu dou a respeito daquele tema. Eu não estou lendo o livro naquela aula, mas é a aula que eu dou normalmente falando a respeito daquele assunto. Então é possível que a pessoa, sozinha, com o livro, com um pouquinho de disciplina e leitura, ela aprenda tudo o que precisa sobre o público e sobre como é assim é que se fez. Me ouviu aí, Sérgio? Com indicação aí do professor, que com certeza vai ser um livro que vai te ajudar muito. Então aproveita essa oportunidade, pega essa indicação do professor e comece os seus estudos, beleza, pessoal? Professor, então agora vou te fazer essa pergunta sobre esse momento que nós estamos vivendo. E aí a pergunta é a seguinte: a comunicação, a oratória, muda numa reunião presencial e numa reunião por Skype, numa reunião por alguma ferramenta digital? Qual é essa mudança na forma de se comunicar que a tecnologia nos impõe nesse momento que a gente está à distância quase que 100%? Bom, Sérgio, sim e não. Muda e não muda. Porque, veja bem, o que nós precisamos ter na comunicação presencial? É preciso ter uma voz que seja ouvida com facilidade pelos ouvintes. Então tem que ter um bom volume de voz, precisa se preocupar em pronunciar bem as palavras, ter uma boa articulação, ter um ritmo interessante, alternando o volume da voz e a velocidade da fala. Isso existe na comunicação presencial e existe também na comunicação à distância, na comunicação online. O vocabulário que nós utilizamos na comunicação presencial tem que ter um vocabulário adequado para aquele tipo de público. Por exemplo, se eu vou falar para um grupo de profissionais de uma determinada área, advogados, médicos, engenheiros, aí eu posso utilizar um vocabulário que seja próprio, específico para aquela atividade. Diante de um público heterogêneo, e geralmente na comunicação à distância, isso é muito mais comum, porque, por exemplo, você vai fazer uma palestra sobre medicina, movimenta um pouco mais na frente do grupo, você
tem o gesto até um pouco mais abrangente em determinadas circunstâncias, enquanto na comunicação online, normalmente essa movimentação é um pouco mais restrita. Lógico que você pode se movimentar, as aulas podem ser ministradas exatamente da mesma forma que são ministradas em sala de aula, por exemplo, mas aqui, da forma como nós estamos conversando, se eu começasse a me movimentar, eu poderia atrapalhar a apresentação. Aí tem que trabalhar muito mais com a fisionomia e tomar um pouco mais de cuidado para que o gesto não comece a aparecer diante do semblante. Vejam, as adaptações são mínimas. Agora, algo que precisa acontecer na comunicação online é um pouco mais de preparo. Por exemplo, se você vai utilizar projeções, se você vai utilizar livros, se você vai utilizar materiais de apoio, na comunicação online é preciso tomar um pouco mais de cuidado, porque você não pode interromper a apresentação e sair por aí procurando o livro ou ver como é que você vai fazer a projeção. Tudo isso tem que ter um planejamento bastante antecipado. Na comunicação presencial, enquanto você vai conversando com os alunos, ou vai conversando com os diretores, com os gerentes, você vai se preparando. Ali na hora da reunião, não, tem que estar muito bem organizado. E falar também do outro lado, que é aquele que está participando de um curso. Vai participar de um curso presencial ou vai participar de um curso online? Bom, nós temos as vantagens e as desvantagens. Você, no curso online, você fica dentro de casa. Se a aula não for ao vivo, você pode assistir a aula no horário que você quiser, de madrugada, nos finais de semana, você faz o seu horário. Enquanto que no curso presencial, você tem que ir até aquele local. Então, você vai perder horas de locomoção, você vai assistir algumas aulas que talvez você não tenha tanto interesse, mas tem que ficar ali durante 3 horas ouvindo aquilo. Tem esse momento de voltar, às vezes não tem condições para isso. Sem contar que alguns cursos você não tem na própria cidade. Você, para fazer um curso que você gostaria de fazer, é numa cidade distante. No curso online você tem essa possibilidade. No curso presencial já teria um pouco mais de dificuldade. Agora, quem faz o curso online tem que ser muito disciplinado. Porque dentro de casa nós temos situações que vão servindo como distração. Você tem a Netflix, você tem o celular para ficar brincando, é a família que fica chamando para fazer uma coisa e fazendo outra. Então tem que ter um cantinho reservado e, se possível, determinar um horário para que você possa participar daquele curso. Porque senão começa a se distrair e aí não vai aprender mesmo. E por causa dessa pandemia que estamos enfrentando, alguns que estavam pensando em desenvolver cursos online, hoje chegaram à conclusão de que isso precisa ser feito. Então, você já tinha curso de pedagogia, por exemplo, com 600, 700, 800 mil pessoas participando. Já era uma realidade. Mas a partir daqui, com certeza. E as empresas, já também com a orientação do governo, entregam o certificado sem dizer se esse certificado é online ou se é presencial, para que não haja algum tipo de preconceito. Porque existe ainda, viu, Sérgio? Preconceito com relação àquele que faz o curso à distância. Acho que não aprendeu bem, porque ele estava perto do professor. Às vezes aprende muito mais. Mas, por enquanto, algumas empresas ainda não aceitam bem. Mas pode fazer o curso online, vai aprender, vai se tornar um bom profissional a partir dali, e com o tempo as organizações vão aprendendo que o aprendizado é o mesmo ou até melhor em determinadas circunstâncias. Maravilha, perfeito, professor. Olha aí, pessoal, quantas dicas o professor trouxe. Espero que você esteja anotando tudo, porque com certeza são dicas valiosas aí para o seu dia a dia. E o professor já trouxe uma dica aí extra, uma dica a mais, a questão do estudo à distância, que você pode efetivamente aproveitar esse tempo para estudar e também se aprimorar aí em conteúdos que sejam interessantes, por exemplo, o conteúdo da comunicação. Então, o professor está aqui nos brindando com uma grande aula. Agora, professor, uma coisa que eu acho que deixa muita gente em dúvida, e o professor, inclusive, tem um livro falando sobre este ponto, que é o Como Falar de Improviso. E aí, professor, aquele momento que você é pego, você não teve tanto tempo de se preparar,
Como é que você consegue se colocar com uma boa oratória no momento desse em que a improvisação é a ferramenta que você tem na mão? Provavelmente, depois de saber como vencer o medo de falar em público, aprender a falar de improviso é a maior aspiração de todas as pessoas. Porque gostariam de chegar num determinado ambiente sem a preocupação de ser chamado e não saber como se comportar ali. O primeiro passo é o seguinte: não ser apanhado de imprevisto. Você vai para uma reunião. Vamos imaginar um caso excepcional, impossível. Você vai para a posse de um presidente da República, vai ali como convidado, está no meio da plateia. Existe alguma possibilidade de você ser chamado para falar alguma coisa? Não. Mas mesmo nessas situações, a minha sugestão é a seguinte: você se prepare sempre. Você vai para uma reunião, fala, eu não fui convidado para falar, eu não estou escalado para falar, mas se por acaso me derem a palavra, o que é que eu diria numa reunião como essa? E vai no caminho, vai preparando mais ou menos a organização das ideias. No meu caso, pelo fato de eu ser professor de oratória, isso é mais ou menos comum. Vai para uma reunião, aqui está o professor político, gostaria de dizer algumas palavras de improviso. Esse improviso já fui preparando no caminho, viu, Sérgio? E aí, o que é que nós temos que pensar? Qual é o objetivo daquela reunião? Por que é que aquelas pessoas estão presentes ali? E começar a falar tocando nesse ponto. Estamos aqui fazendo uma reunião com um objetivo assim, assim, assim. As pessoas que estão aqui vieram por causa disso, etc. Bom, o que está ali à sua frente? Você já tem aí 1 minuto, 1 minuto e meio para descarregar um pouquinho e queimar a adrenalina. Enquanto isso, você vai pensando na sequência daquilo que você vai dizer. Depois que você fez essa introdução, que é simples, porque você vai falar sobre as informações que estão à sua frente, pode mencionar, por exemplo, uma reunião anterior. Fala, olha, interessante, no ano passado, quando nós fizemos esta mesma reunião, a nossa preocupação era diferente, porque naquela oportunidade existia esse problema, esse. Vejo que hoje o foco mudou um pouco, nós ultrapassamos aquelas adversidades todas e temos outros desafios, mas com a mesma certeza, como nós vencemos os obstáculos passados, com essa troca de ideias que nós estamos tendo aqui, nós vamos vencer também esse novo desafio que tem pela frente. Não criou nada de diferente, só está fazendo referência à informação que ele conhece. Aí, antes de entrar no assunto principal, que é o objetivo da apresentação dele, qual é a mágica, qual é o segredo? Trazer essa conversa para um assunto que ele conhece. Antes de entrar no assunto principal, ele vai falar de uma viagem interessante que ele realizou, ele vai falar de um desafio que ele enfrentou, por exemplo, um projeto que ele tinha que desenvolver e que era extremamente difícil, não poderia ter erros, se ele não fosse concretizado, aquilo poderia resultar até no abalo da empresa, num grande prejuízo, como ele teve que reunir os profissionais competentes para participar, como é que aqueles obstáculos foram superados até chegar ao ponto final. Bom, por que ele vai falar sobre isso? Porque ele conhece essas informações com profundidade. Ele vivenciou aquilo que ele está dizendo. E como ele fala sobre algo que conhece, algo que domina, enquanto ele está falando, ele vai tendo já uma tranquilidade maior para planejar aquilo que vai dizer sobre aquele assunto. E depois de falar, por exemplo, sobre esse projeto, aí ele vai ter que encontrar uma ideia de ligação. Sempre vai encontrar. Qualquer tipo de assunto, ele vai ter uma ideia de ligação, mesmo que seja indireta, mas ele vai encontrar. Por exemplo, como ele falou em desafio, ele pode dizer o seguinte: e o mesmo desafio que nós enfrentamos naquela oportunidade, eu sinto que nós estamos enfrentando hoje. Por quê? E aí ele entra no assunto. E aí diz aí algumas palavras a respeito daquele tema, cumpre a sua missão, se livra daquela armadilha, faz uma conclusão e encerra. Como ele vai falar de improviso, não é o momento de defender uma tese ali. Ele vai ter que se desincumbir daquela tarefa e demonstrar às pessoas que ele conhece o assunto. Como ele vai demonstrar conhecimento, desenvoltura, confiança naquele primeiro assunto que desenvolveu, porque é o assunto que ele domina. Foi aquele trecho do livro que ele leu, foi aquela cena do filme que ele assistiu, foi aquela conversa que ele teve um pouco antes com o diretor da empresa. É o assunto que ele conhece. Como ele vai demonstrar conhecimento, segurança naquele assunto, vai passar a impressão para os ouvintes que ele está com o domínio do assunto todo, quando às vezes
tem profundos conhecimentos sobre o primeiro assunto e talvez apenas algumas informações sobre o assunto principal, mas ele se livra daquele desafio, daquela tarefa. Maravilha. Olha aí, pessoal, o improviso parte também de uma boa preparação e organização. O professor aqui falando, essas realmente são duas palavras que ele tem usado bastante. Se preparar é fundamental e se organizar, organizar a sua forma de fala também é algo importante para você ter mais segurança e conseguir se expressar melhor. Então veja aí que o professor passou uma dica boa. Eu sou pego ali no improviso, mas esse improviso é com muita preparação. Opa, não pode ir despreparado. O Mark Twain dizia o seguinte: eu levo pelo menos 3 semanas para uma fala de improviso. Então ele se preparava muito. Porque quando fala de improviso, você vai utilizar todo o conhecimento que adquiriu ao longo da sua vida. E falando a respeito dos livros, Sérgio, na Bem-Virá, tem um livro que eu escrevi, que eu gosto muito, que é Como Falar de Improviso. Eu vou confessar a você que esse livro até eu não gostava muito no começo, mas depois eu falei, puxa, se eu não gosto tanto, por que eu não faço um livro que possa me dar prazer? Aí fiz uma reformulação do livro, agora o livro ficou exatamente do jeito que eu queria que ele ficasse. Tem todos os passos, de tal maneira, mais uma vez, que a pessoa lendo o livro, ela possa sozinha aprender a falar de improviso, um exercício também de como ela deveria se comportar até dentro de casa ou no ambiente de trabalho com os amigos, para que ela possa praticar. Então o livro é Como Falar de Improviso. Maravilha, fica aí mais uma dica para vocês, você aí que está querendo aprender essa arte, com certeza é uma boa indicação. E professor, para a gente começar aqui, para a gente caminhando para o final do nosso papo, talvez a pergunta que o pessoal mais faça para o professor e que com certeza chega bastante aqui. E quem tem o medo de falar em público, o famoso medo, aquele frio na barriga, aquela pessoa fica ali, com certeza o professor já deu boas dicas, mas vamos falar aqui para fechar nossa conversa desse ponto, que inclusive o professor tem aqui pela casa um livro com esse nome, Vença o Medo de Falar em Público. Vai, professor, ajuda a gente com isso. Ô Sérgio, esse também é um livro que eu reformulei recentemente, Vença o Medo de Falar em Público. O livro também é acompanhado de um áudio com todas as dicas a respeito de como fazer isso. Então tem o texto escrito, tem ali os exercícios de avaliação, exercícios de fixação e as propostas de trabalho. Eu sempre tomo esse cuidado com os livros, porque eu sei que a pessoa estará sozinha no momento em que está lendo um livro e ela gostaria de aprender. Agora, ela lê a teoria, como é que ela faz para colocar em prática? E eu vou dando passo a passo como é que ela poderia agir, em que circunstâncias ela poderia fazer o seu treinamento e que tipo de exercício ela poderia fazer para que aprenda definitivamente aqueles conceitos. Eu vou dar uma dica, como nós já falamos a respeito de como vencer o medo, você se lembra, no começo foi que tem que queimar um pouquinho aquela adrenalina, conhecendo o assunto com profundidade, organizando bem as ideias. É preciso praticar bastante, quanto mais chance tiver. Então, lá na empresa, por exemplo, tem a chance de fazer uma pergunta, de apresentar um projeto, tome a iniciativa. Mesmo que você não esteja assim tão seguro, tão à vontade, vá, porque é preciso praticar. Sala de aula, em todas as circunstâncias. É convidado para fazer uma apresentação? Normalmente, qual é a reação daquele que é convidado? Dizer não. E aí ele vai arrumando desculpas. Não, porque eu tenho um compromisso, porque eu tenho que fazer isso, porque aquilo, nesse momento. Ele vai dando desculpas para não fazer. E depois ele fica frustrado, porque perdeu uma ótima oportunidade de falar sobre um assunto até sobre o qual ele tinha conhecimento, e era a oportunidade que ele tinha ali de projetar bem a sua imagem profissional. Então tem que praticar bastante. E tem que se conhecer de uma forma positiva, Sérgio. Porque você pergunta para uma pessoa o seguinte, me dê aí uns 3 defeitos que você tem. 100 defeitos com muita facilidade. Eu sou ruim nisso, eu não presto nisso, eu não consigo isso. Aí você fala, me aponte umas 2 ou 3 qualidades. Tem dificuldade para falar a respeito dos seus aspectos positivos. Ora,
não pode ser tão rigoroso com a própria pessoa. Você precisa tomar consciência. Por exemplo, se você tem uma boa voz, puxa, eu tenho uma voz boa. Se você tem um vocabulário fácil, porque você leu bastante, conversou com as pessoas, olha, tem um vocabulário fluente, tem uma postura elegante. Eu sou muito engraçado, porque quando eu converso com as pessoas, elas dão risada, eu tenho essa estarão avaliando a situação por esses aspectos positivos também. Isso é importantíssimo. Com isso vai reduzir a quantidade de adrenalina. Mas veja bem, a pessoa precisa apresentar um assunto lá na frente do grupo. Já bate o desespero, vem a descarga de adrenalina. Ele precisa, naquele momento, pouco antes de chegar à frente, ele precisa saber o que é que ele tem que fazer para resolver rapidamente aquela questão. Então, o que ele vai fazer? Ele tem que ganhar tempo, Sérgio. É preciso ganhar tempo, porque esses segundos são preciosos para queimar a adrenalina. Então, vai para frente. Se por acaso ele levou algumas anotações, mesmo que as folhas estejam na ordem certinha, não tem problema, arruma de novo, põe a primeira no final. Ninguém sabe que você está fazendo isso, é só para ganhar tempo. Então, põe a primeira no final, o do final para a primeira, está ganhando tempinho. O microfone, mesmo que o microfone esteja na altura certa, vai lá do lado, dá uma baixadinha e depois acerta o microfone de novo, com um sorriso, mesmo que esteja amarelo, mas dá o sorriso lá para aquele grupo. Você está ganhando tempo. Se você tem 2 ou 3 pessoas que você conheça muito bem ali na reunião, cumprimente essas pessoas dizendo o nome, você já vai ouvindo o som da própria voz e com isso também já vai se movimentando para queimar um pouco aquela adrenalina. O que acontece normalmente quando a pessoa está nervosa? Ela começa a falar alto e rápido. E essa instabilidade toda pode ser percebida pelo público. E se aquele que fala notar que essa instabilidade está sendo percebida, ele vai realimentar a descarga de adrenalina e vai ficar muito mais nervoso. Então, qual é a saída? Falar um pouco mais baixo e um pouco mais devagar. Suficiente para que as pessoas possam ouvir, evidentemente. Com isso, ele vai tendo um tempinho para queimar o excesso de adrenalina. Outra, está nervoso, não vai ficar lá tremendo com as mãos na frente do público. Tem uma mesa, tem uma cadeira, tem uma tribuna, uma caixa de som, até a própria haste do microfone. Segure ali, apoie as mãos. Não demonstre que você está tremendo. Não precisa disso. Então, vai falando devagar, vai falando um pouco mais baixo. E depois que sentir que está um pouco mais tranquilo, um pouco mais à vontade, aí solta uma das mãos. Percebeu que está tranquilo, vai em frente. Está nervoso ainda, volta com a mão lá. Segura mais um pouquinho até se sentir tranquilo. Outra, vai fazer uma apresentação. Não se sente bem, porque aquele momento é muito importante. Ora, não fale em pé, vai falar sentado, atrás de uma mesa, você vai sentir muito mais seguro. Tenha onde apoiar, fazer anotações, pode levar as suas anotações. Vai se sentir muito mais tranquilo, muito mais seguro, muito mais confiante. O que é que a experiência diz, Sérgio? Aquele que vai e se apresenta atrás da mesa, ele começa a falar e percebe que o demônio não é tão feio quanto ele imaginava. As pessoas estão prestando atenção, a voz está saindo, ele está organizando as ideias, nada impede depois que ele se levante e vá para a frente e continue a sua apresentação. Tomando esses cuidados, é preciso contornar com uma certa facilidade o medo de falar em público. Todas as pessoas, por mais desesperadas que possam se sentir, conseguem superar o medo de falar em público. Lá no nosso curso, Sérgio, em pouquíssimas horas, a pessoa atinge aquilo que estava precisando. Maravilhoso, professor. Olha aí, pessoal, a dica do professor, as dicas, na verdade, do que você pode fazer para controlar esse nervosismo e começar aí a se apresentar, a colocar as suas ideias, os seus projetos. Com certeza vai ser um ganho enorme. Gostou dessa aula, pessoal? Para saber mais do pensamento do professor, nós já indicamos alguns livros, mas a gente vai reforçar com vocês e estamos sempre à disposição para passar mais conteúdo de qualidade. E agora, professor, eu deixo o microfone aberto para o professor dar as considerações finais, dicas, comentários, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui, disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente. Muito obrigado. Ô Sérgio, eu não quero passar do tempo e ser interrompido. Quanto tempo tem ainda para encerrar? Nós temos 15 minutos, professor, para o Instagram então não derrubar a gente. Tá bom, não, é para ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado. Eu vou dar algumas indicações no nosso Instagram.
o que, que nós fazemos ali? Nós damos dicas de comunicação. Nós vamos colocando alguns vídeos curtos, por exemplo, essa live vai ser chamada lá, vou publicar também no nosso YouTube, para que as pessoas possam ver e rever. Às vezes, na primeira vez, não consegue pegar uma determinada dica, aí vendo de novo, vai poder observar, vai ver como é que nós estamos falando, se a maneira como estamos falando está sendo de acordo com aquilo que estamos pregando ali durante a apresentação. Então, ali no Instagram e no YouTube também, vão poder. @Polito, é muito fácil, @Polito. Eu quero dizer o seguinte, vale a pena investir no desenvolvimento da comunicação. Talvez não exista uma competência mais importante na vida do que a comunicação. Em todas as circunstâncias. E quando eu falo em comunicação, não é só comunicação para falar em público, Sérgio. É a comunicação no dia a dia. Você veja, esses meninos que vão lá na ONG Via de Acesso, que vão lá se capacitar para aprender como é que eles deveriam entrar no mercado de trabalho, uma das competências importantes que nós fazemos ali é a comunicação oral e comunicação escrita. Então, a professora Eliana Leal faz um trabalho maravilhoso ensinando como aqueles jovens devem escrever, porque você imagina um profissional cometendo erros primários de gramática, isso pode mostrar uma lacuna na sua formação e ele pode ser prejudicado por causa disso. E temos também a comunicação oral, onde ele vai aprender a se expressar, principalmente nas reuniões lá da empresa. Então vale a pena aprender. Como é que pode aprender? Com a leitura dos livros. Como eu disse, tenho 31 livros publicados. Então os livros estão à disposição, vou repetir, os livros com esse cuidado de ter exercícios de fixação, exercícios de avaliação, propostas de trabalho. É possível aprender e desenvolver a comunicação a partir da leitura desses livros. E vários deles estão acompanhados de áudio para que ele possa acompanhar também. E, se tiver condições, fazer um curso. Faça um curso de oratória. Aprenda a falar, você vai ter um professor experiente que possa identificar quais são as suas características, qual é o seu estilo de comunicação. Isso é importante, não é ficar colocando regrinha na cabeça, só você tem que falar assim, tem que falar assim, tem que falar assim. Não, você pode colocar a pessoa dentro de uma couraça e ela começa a achar que não desenvolve a comunicação, porque aquilo ali é dom de alguns apenas, e que ela não vai ter condições. Quando todo mundo tem essa competência, basta identificar que tipo de característica, que tipo de estilo é esse, e a pessoa vai desenvolver o seu próprio estilo de comunicação sem copiar ninguém e sem seguir nenhuma regra que seja rígida. Então, vale a pena fazer um curso de oratória. E nós temos também, lá no nosso Instagram, na bio, vai encontrar um curso online. Aquele que não pode se locomover, estamos sendo assistidos aqui por pessoas de outros estados. Na última, nós tivemos pessoas de outros países assistindo também, ou aquele que não tem muito tempo, faça o curso online, porque no curso online, eu e a Raquel Polito, nós vamos dando todas essas dicas de comunicação e apresentando também os exercícios que as pessoas deveriam fazer. Independentemente de onde você esteja, qual atividade que você esteja desenvolvendo, quais sejam as suas expectativas profissionais, aprenda a falar em público, aprenda a conversar com as pessoas, a saber a fazer uma pergunta no momento adequado, a pergunta certa, como contar uma historinha, isso no curso online ele vai encontrar, como contar uma história interessante para ilustrar aquilo que ele está apresentando, como ouvir de uma forma interativa para que o interlocutor perceba que ele está prestando atenção, demonstrando que ele tem interesse naquela conversa, e desenvolvendo essa presença de espírito para demonstrar a sua inteligência, a sua competência, a sua experiência. Tudo isso pode ser aprendido e pode ser desenvolvido. E pode ter certeza, Sérgio, aquele que aprende a falar em público, aquele que aprende a conversar, passa a ser uma pessoa muito mais feliz no seu relacionamento. Perfeito, professor. Muito obrigado pelas indicações. Então, pessoal, aproveite para seguir o professor e aproveitar todas essas dicas que ele contribui demais com o nosso aprendizado. Professor, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Tchau, tchau. E já chamar para a live da semana que vem, na quarta-feira, na Saraiva Jur, onde vamos falar sobre
comunicação dos políticos. Como é que nós podemos aprender comunicação analisando a comunicação dos políticos? Lá no nosso Instagram já tem a data, o horário direitinho, eu conto com o pessoal lá. Obrigado, Sérgio, você foi muito simpático. Adorei ter essa conversa com você. E é você que vai estar comigo lá na quarta, não é isso? Exatamente, professor. Estaremos juntos. Muito obrigado pelo elogio. Foi um prazer. Parabéns. Tchau, pessoal. Até mais, professor. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Que aula que nós tivemos aqui, não é mesmo, pessoal? Muitas dicas interessantes, indicações aí de obras que vocês podem estudar e se aprimorar neste assunto, e com certeza a comunicação pode ser aí um ganho para a sua carreira, para a sua vida acadêmica. Com certeza isso vai contribuir muito. E pessoal, aproveite os livros, aproveite para estudar, aproveite este momento para se desenvolver, porque o conhecimento e a sua evolução ninguém tira de você. Vamos juntos e deixa aí comentários, pode mandar no direct que outros assuntos, que outros temas você quer ver por aqui, porque nós sempre ouvimos e trazemos para contribuir com o crescimento de todos vocês. Pessoal, vou ficando por aqui e qualquer dúvida entre em contato. Até a próxima. Tchau!